Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na frequência 105,7. Hoje nós estamos aqui para mais um Fala Psico, dia 29 de janeiro de 2025. E para começar esse Fala Psico, nós temos aqui como tema emagrecimento e autoestima, como o peso afeta a saúde mental, a nossa convidada especial, Viviane Santucci, que é psicóloga clínica e especialista em relacionamentos e autoestima. Seja bem-vinda, Vivi. Obrigada, Dani, pelo convite. Boa noite a todos. Que importante a gente falar sobre isso, né? Estou muito feliz de estar aqui. Uma boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Estamos transmitindo hoje pelo YouTube. Boa noite aos que nos seguem e continuem atentos porque esse tema ele é bem interessante. Vivi, no decorrer da semana nós lançamos as caixinhas de perguntas e eu trouxe aqui algumas perguntas que são pertinentes relacionadas a esse tema. E para começar, eu vou começar te perguntando quais são os principais fatores emocionais que dificultam o processo de emagrecimento. Dani, os principais é o estresse. Quando a gente está muito estressado, a gente tem um aumento de cortisol, né? Então o estresse, a baixa autoestima, a falta de motivação, problemas emocionais, a gente lida com a comida de um jeito muito emocional. Então a gente precisa ter essa consciência de como, o que é aquele sintoma, o que é aquilo que eu estou sentindo significa para mim, para que eu não canalize isso no meu comer, no meu estilo de vida. Porque não é só, quando a gente fala de emagrecimento, né? A gente não fala só do perder peso para a parte estética, é um conjunto, é um todo. Você vai se sentir bem, você vai se sentir mais motivada. Então a gente precisa cuidar dessa parte, estresse, ansiedade, depressão, são emoções que afetam diretamente, dificultam demais o nosso emagrecimento. E é muito comum, às vezes, você vê a pessoa no processo de emagrecimento, né? Ela chuta o balde na hora que ela tem um estresse, na hora que alguma situação abala o emocional. Se sabota, né, demais, às vezes tem medo de fracassar. Eu também falo que algumas pessoas têm medo do sucesso. Eu já vi isso, né? Às vezes a pessoa chega para terapia e com foco no emagrecimento, e aí a gente começa a perceber ali no contexto dela que é como se ela não desse conta de suportar o ser diferente. Mas e se eu emagrecer e chamar mais atenção? E se eu ficar mais bonita e me interessar por outro homem que não seja meu marido? Sabe? Então o emagrecimento ele envolve muito o nosso emocional, né? Como um todo. Por isso que é tão importante a gente fazer terapia, né? Para entender, ajudar esse momento de emagrecimento, para que ele seja assim, consistente, né? Que dê certo. Existem alguns gatilhos também, e quando eu fiz a capacitação para avaliação de cirurgia bariátrica, então a gente vê muito essas questões do emocional, né? E em um dado momento a gente entende que a relação com a comida também tem relação com o condicionamento comportamental, né? Nos primeiros meses de infância, né? Até uma orientação pediátrica, chorou, dá peito, né? E a gente chora por muitos motivos, né? E de certa forma a gente vai associando também que a comida é a solução para todas as coisas, né? Isso mesmo. E aí, se a gente tá feliz, a gente come. Se a gente tá triste, a gente comemora. Quer dizer, se a gente tá feliz, a gente comemora comendo. Se a gente tá triste, a gente come pra consolar, né? Pra dar, ai, que delícia, eu queria comer um docinho, queria comer, né? Vontade de comer uma coisa, mas eu não sei o que é. Quando isso acontece também, né? Então, a gente tem que cuidar dessa forma de como foi ensinado pra gente a se relacionar com a comida. Se eu aprendo desde criança que eu preciso lidar com as minhas emoções, sempre tem que ter comida, isso quando adulto. E é raro você ver uma pessoa que ela se restringe a comer dentro dessa condição, né? Porque eu já ouvi relatos da pessoa falar, quando eu tô ansiosa, quando eu tô estressada, quando eu tô triste, eu não consigo comer. Mas isso é raro, a maioria come. E come muito. Ou come o que não deveria comer em grande quantidade. Eu falo como vivente da situação. Olha, eu menos espero, eu tô lá. Uma bacia de pipoca, que atire a primeira pedra quem nunca. Né? A gente fala que vai afogar as lágrimas, mas não são lágrimas que se afogam, né? Na verdade, a gente soterra isso com comida. Exatamente.
E qual que é a relação entre a ansiedade, o estresse e o ganho de peso? Dani, aí eu penso que é o bendito do cortisol, né? Porque quanto mais ansiedade, quanto mais estresse, mais cortisol você produz, o seu corpo, isso é fisiológico. Então, quanto mais você tá nessa ansiedade, estressado, o seu corpo incha, a sensação é de muito inchaço, né? E isso também faz com que você queira buscar mais alimentos, principalmente ricos em açúcar. E aí você quer comer, você quer comer, você quer comer, então uma coisa vai desencadeando outra, e a hora que você vê, a balança já começa a te falar que a realidade mudou, né? Você mudou. E isso é bem interessante porque a gente entende não tem como a gente viver livre de estresse, né? Não tem como a gente viver livre da ansiedade, porque a ansiedade faz parte da nossa vida, estresse também. Mas a gente precisa até desse auxílio para a gente encontrar meios saudáveis de lidar com isso sem ter esses impactos, né, Vivi? Isso mesmo, Dani. E quais são, assim, dentro desse processo, as principais estratégias que você já chegou a orientar dentro do processo de acompanhamento? Bom, a psicoterapia eu oriento, eu falo que é indispensável, principalmente para as pessoas que querem se submeter à cirurgia bariátrica, porque não tem como você fazer, é uma mudança, e eu falo também como uma pessoa que fez gastroplastia mais de 20 anos atrás, quando ainda nem existia por vídeo, eu tenho corte na barriga, enfim. Não tem como você lidar com uma mudança tão brusca na sua vida, na sua rotina, se você não tiver um acompanhamento psicológico. Você vai ter que lidar com muitas dificuldades, e o acompanhamento psicológico é o que vai te ajudar a entender essa nova fase da sua vida. Mesmo que não seja por conta da cirurgia, mas se é uma pessoa que vem de uma história de muito efeito sanfona, se é uma pessoa que tem caso de transtorno de compulsão alimentar, ou bulimia, anorexia, essas pessoas são fortes candidatos, né, a fazer terapia para conseguir ter sucesso no processo de emagrecimento. Senão, provavelmente pode dar errado. E a gente vê frequentemente pessoas que se submetem à bariátrica, né? E eu digo frequente porque, de fato, são poucas as pessoas que conseguem manter um resultado depois da intervenção cirúrgica, né, Vi? Isso. Porque existe um aspecto comportamental e emocional que precisa ser compreendido e precisa ser ressignificado para a pessoa lidar com o ambiente, porque é mudar a forma como ela se relaciona com o alimento. Só a cirurgia, ela não tem essa função. Ela só vai te restringir de comer, mas no momento onde você conseguir se alimentar, isso, né, retoma e você retorna para uma vida normal e o teu problema continua ali, né? A tua relação com a comida, ela continua a mesma. Então, se a gente não parte disso, de que, opa, eu preciso mudar meus padrões, preciso mudar, né, essas crenças que eu tenho, que eu construí, esses condicionamentos, a gente acaba vivenciando os mesmos resultados, né? Exatamente. E eu percebo que, assim, a pessoa acha que no caso da cirurgia, vai ser a solução de todos os problemas, né? Quando eu emagrecer, vai ser, nossa, minha vida vai ser totalmente diferente. Vai, só que você tem que fazer a sua parte, o médico vai lá e faz a parte dele. Se você não fizer certinho o seu pós-operatório, sua cirurgia não vai ter sucesso. Então, essa avaliação psicológica pré-cirúrgica, ela é extremamente necessária. Até aproveitando o gancho, tem pessoas que chegam para pedir a avaliação e eu falo, olha, é um processo. Primeiro eu vou te acompanhar para depois eu liberar o laudo, porque primeiro eu preciso entender o quão comprometida você está nessa mudança, né, de comportamento, na mudança da relação com o alimento. Porque se a gente não fizer isso, você não vai ter sucesso e você coloca em risco a tua vida também. Porque você pensa uma pessoa que tem compulsão alimentar na hora que está ansiosa, estressada, né? Quer estresse maior do que você passar por uma restrição de se alimentar? Dani, quando eu operei, eu sentia dor no maxilar com vontade de mastigar. Sim. Doía e era uma dor real, assim. Eu precisava mastigar e eu não podia mastigar. Aí a minha nutricionista, naquela época lá, falou que minha mãe podia fazer uma gelatina bem dura para que eu pudesse mastigar. Gente, pensa.
Então, assim, e é muito estresse, a falta de açúcar, você fica muito tempo sem comer coisas doces, né? Carboidrato, açúcar e tal. A falta de açúcar mexe demais no nosso humor, principalmente. Então, você fica irritado pra caramba. E hoje, quando eu pego uma pessoa, um paciente que tá em avaliação pra cirurgia, eu sempre peço para que alguém, principalmente quem vai cozinhar, ou o marido, ou a mãe, ou a esposa, enfim, que essa pessoa venha para terapia também. Eu faço algumas sessões com essa pessoa no sentido de orientar como é que você precisa lidar com essa pessoa a partir de agora. Porque o apoio familiar, ele é outro ponto, assim, que é muito importante. Fundamental, para o sucesso da cirurgia. Mas são pontos que às vezes a pessoa pensa, né? Já chega lá e fala, ah, não, eu só preciso do laudo, eu já tô com a cirurgia marcada. Fala, então, mas não é só um laudo. Não é tão simples, né? Assim. A gente tá falando de uma mudança abrupta que coloca em risco sua vida se você não tiver condição emocional para lidar com ela. Isso. Então a avaliação ela é necessária porque envolve risco à vida, né? Isso. Um risco, né, real. E qual que é o papel, né? Que papel a autoestima desempenha no processo da perda de peso, Vivi? Dani, quando a pessoa tá com uma autoestima boa, ela acredita mais, ela fica mais positiva. Então, ela acredita mais que ela dá conta, sabe? Quando ela tá muito deprimida, quando ela tá muito desmotivada, tudo fica mais difícil. Não é? E a autoestima, ela tem a ver, não é só a autoestima, gente, não tem a ver só com você olhar no espelho e você gostar daquilo que você tá vendo. A autoestima tem a ver com o valor que você se dá. Apesar de todos os pesares, apesar do que acham sobre mim, o que eu acho, o que eu sei sobre mim. Então, quando você tá com a autoestima boa, tua vida flui de uma forma totalmente diferente. Quanto melhor você lida com você, melhor você vai lidar com tudo que acontece à sua volta. Inclusive com o emagrecimento, que é mais difícil, que é uma situação difícil, né? Então, eu gosto de pensar que, assim, quando você tá motivada, maravilha, você começa, mas às vezes você não vai estar tão motivada, mas você vai ter que ter disciplina. E aí, se a sua autoestima tá muito lá no chão, você não vai conseguir ter nem motivação, nem disciplina, nem nada. Então, a autoestima, ela tem esse papel de te ajudar a chegar onde você quer chegar. Eu vejo dessa forma. Pessoal, né, isso vai de alerta, muita gente às vezes entra nos processos de emagrecimento e isso não requer só essa questão da intervenção cirúrgica, mas às vezes até no processo de emagrecimento, se você estiver com problema de autoestima, então a Vivi acabou de falar, né, reveja seus conceitos, faça as pazes com a sua autoestima, né, se ela estiver baixa, levante ela, porque ela não tem por que estar no chão, né? E como é que se lida com o medo de não conseguir atingir os objetivos do emagrecimento, Vivi? O medo, ele faz parte, né? O medo faz parte do desconhecido. Tudo aquilo que é novo, a gente fica meio, peraí, como é que vai ser isso? O que vai acontecer? Será que vai ser legal? Será que eu vou dar conta? Então, eu gosto de pensar que a gente precisa ter metas realistas. Fazer metas que você consiga sustentar. Que você coloque, porque é muito melhor você superar uma meta do que você se frustrar porque você se propôs um número, por exemplo. Eu tô no manequim 50 e eu quero chegar no manequim 46 em um mês. Então, o quão possível é isso acontecer? Então, vamos fazer uma meta realista, metas curtas, por semana ou por mês, mas dentro de uma forma que você sabe que você vai dar conta. É melhor você colocar uma meta baixa e ficar muito mais motivado e satisfeito a hora que você vê, nossa, eu achei que eu emagreci 1 quilo nesse mês e eu emagreci 2,5. É muito mais gostoso essa sensação do que você se propor a emagrecer 5 e falar, putz, eu emagreci 2,5. Você tá falando isso, eu tô aqui lembrando, né? Tem pessoas que elas vão para esses processos também, né? Na expectativa de que seja uma mudança temporária. Então eu vou fazer um regime e depois eu volto. Só que se você voltar para a vida que você tinha, você vai ter o mesmo resultado que você tinha também, né? Então quando a gente fala de processo de emagrecimento, a gente tá falando de uma mudança no estilo de vida. Então não é nada, né?
temporário de tipo, eu quero entrar no manequim, né, 46 em um mês, né, o quão possível é isso e o quão eu vou ter condições de manter depois, porque eu tô falando de uma mudança no estilo de vida. Eu vou entrar nesse nível de restrição na minha vida, é isso que eu tô me propondo? Então, às vezes, é você se colocar numa condição de, né, de dar pequenos passos, só que continuamente, que é a constância, do que você fazer algo muito radical, que depois você não sustenta, e a gente sabe que isso, por questão metabólica, você perde, e depois o teu organismo fica na busca de tudo aquilo que é pela restrição que você se submeteu. Sim. E você, né, engorda muito mais rápido e às vezes, né, até mais do que você Sim. tinha antes, né, de volume. E é até interessante a linguagem que a gente usa para esse processo também, né, Dani? A programação neurolinguística tá aí falando Sim. pra gente o tempo todo, que quando você se coloca que você tá de dieta, você já se coloca no papel mais punitivo, mais de restrição, e quando você coloca que é uma reeducação alimentar, é uma mudança no estilo de vida, até a forma como você comunica para você mesma e para os outros o que está acontecendo nesse momento da sua vida, é mais fácil de você sustentar. Sim. Então, né, algumas estratégias, então seria essa linguagem, como é que você está falando com você mesma sobre esse momento que você está vivendo, a não comparação, porque se você se compara demais, você sempre vai estar em desvantagem. Então, se é uma pessoa que está fazendo um programa de emagrecimento e você também entrou naquele mesmo programa de emagrecimento, a sua amiga emagreceu 10 quilos e você emagreceu 8, você emagreceu 6, mas por que será que eu não consegui? Eu não vou dar conta. Então, assim, não se compare, porque cada corpo tem um metabolismo, tem um ritmo, né, e vai entregar um resultado. Na cirurgia bariátrica, a mesma coisa. Eu vejo as pessoas comparando muito. A técnica de um médico pode ser diferente da técnica de outro médico. O paciente fez técnicas diferentes e acha que tem que perder a mesma quantidade de peso. E não é assim que funciona, né? E o outro ponto, que, como eu comecei falando, que é a gente lidar com esse processo de mudança, entendendo mesmo que é uma mudança no seu estilo de vida. Que fazer metas que são possíveis de ser cumpridas, porque se você faz metas inatingíveis ou muito difíceis, a chance de você se sabotar, se frustrar, de enfiar o pé na jaca e ter dificuldade de recomeçar, ela é muito maior. Vamos para um rápido intervalo e já já a gente retorna com esse tema: emagrecimento e autoestima, como o peso afeta a nossa saúde mental. Continuem ligados. Voltando com o Fala Psico, a vocês que estão sintonizados na 105,7 Rádio Cultura de Naviraí, e a vocês também nos acompanham pelo YouTube. E também uma boa noite para a Aninha, que é a nossa ouvinte cativa, que com certeza está ligada na programação. Uma ótima noite para você, Aninha. Voltando aqui, Vivi, qual que é o papel da avaliação psicológica no processo de preparo para a cirurgia bariátrica? Dani, essa pergunta é muito importante, né? A gente precisa entender o seguinte: se a pessoa se a gente está falando de um paciente que tem um tipo de transtorno mental grave ou que não foi tratado, se ela tem bulimia, anorexia, se ela tem compulsão alimentar e ela não sabe lidar, não soube lidar com isso, não tratou, e ela de repente acha que a cirurgia vai ser a solução dos problemas dela, ela não é uma paciente potencial para ser operada. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, porque isso vai trazer prejuízo para a vida dela. Então, para que serve a avaliação psicológica? Para a gente saber se essa pessoa tem condições emocionais de lidar com todas as mudanças que aquela atitude, né, a mudança, o emagrecimento por conta da cirurgia vai trazer para a vida dela. Porque não é só o emagrecimento, não é só o estar ali com o corpinho que você queria, os gatilhos que vêm, são os sabotadores, os pensamentos intrusivos, você, por exemplo, uma pessoa que tem um hábito, uma compulsão por bebida alcoólica, e aí ela vai ficar um tempão restrita de álcool.
E eu já acompanhei, infelizmente, algumas pessoas que tendem a desenvolver uma dependência pelo álcool pós-bariátrico, porque entende-se que é mais ou menos assim, quando você come, o seu estômago pesa, e aí já vamos fazer um gancho, porque o nosso estômago, gente, ele funciona como se fosse uma bexiga. Então, quando você infla, você vai inflando. Quando você sai da cirurgia, é claro, você vai comer tudo ali de pouquinho. Só que depois o estômago, ele dilata. E se você vai forçando essa dilatação, as pessoas podem ganhar peso novamente, porque você forçou uma dilatação e cabe mais. E aí algumas pessoas entendem assim, se eu não comer, mas eu beber, eu não vou ficar com uma sensação de estufamento, eu vou fazer xixi, vai sair e vou ficar bem. E aí cria-se na cabeça dela a ilusão de que é melhor beber do que comer. E aí numa dessas tem pessoas bebendo leite condensado, né? Já ouviu histórias assim? Tomando muita cerveja, bebendo muitas bebidas alcoólicas e com pezinhos na dependência. Então, tudo isso a gente avalia em como a pessoa lidar. Se é uma pessoa que não consegue lidar com regras, que é uma pessoa que não consegue ter limite das coisas, será que essa pessoa tem realmente um perfil para fazer cirurgia bariátrica? E aquelas que buscam, às vezes, no alimento a carga dopaminérgica, né? Para sentir o prazer. Também. Elas tendem também a migrar ao vício. Isso. Se eu comia, né? A gente vê situações onde a pessoa acaba migrando para sexo, jogos, Isso. né? Se colocar em condições de risco, Isso. né? Que é o vício na adrenalina. Então, Isso. assim, impacta em muitas coisas que precisam ser avaliadas, né? Então, a avaliação para a cirurgia bariátrica hoje, né, o CRM, eles só autorizam, os médicos só podem autorizar uma cirurgia se tiver um laudo psicológico que lá confirme que aquela pessoa tem condições emocionais de lidar com tudo que espera. Né? Que a gente imagina o que pode acontecer. Pode ser muito mais difícil ou pode ser muito mais fácil. Não tão fácil. Os colaterais também, né, também. Vivi? Porque daí você pega, né, dependendo do método que você, né, escolhe, você vai ter uma menor absorção de vitaminas e você vai ter consequências. Então tem ônus, né? Isso. Cai cabelo, unha fica fraca, a pele fica, né? Exatamente. Fragilizada, fica frágil, né? Isso. Entra a questão do corpo, porque você passa a não se identificar mais com aquele corpo, porque por mais que você queria ficar magra, mas assim, a visão de magreza, às vezes o ideal que a gente busca não é o que a gente vai encontrar, porque tem toda a questão de flacidez, às vezes você não pode se submeter a exercício físico tão rápido, aí tem ali a questão de colágeno, que demora um tempo até aquela pele se reintegrar, e você se reconhecer naquilo, né? É outro fator, porque tem gente que fica também com distúrbio de imagem, né? É mudança da autoimagem. E também nessa fase, às vezes acontece, Dani, da pessoa ter uma compulsão por compras, porque quando obesa, nada serve. Sim. Não encontra roupas do jeito que gosta. E de repente vai numa loja, prova uma roupa e serviu, e aí quer levar a loja inteira, estoura o cartão, e aí quer comprar. Então, é muito importante mesmo essa avaliação psicológica para entender qual é o perfil dessa pessoa. Até para que ela se prepare para lidar, porque às vezes ela não vai ter nenhum gatilho que seja restritivo, só que é um gatilho que ela requer atenção e acompanhamento para que ela identifique e ela, né, permaneça no acompanhamento para que ela tenha um auxílio adequado naquele momento. Isso. E é muito comum as pessoas buscarem pela intervenção, elas passam pela avaliação. O recomendado pelo CRM também, pós-cirurgia, né? O médico ele já indica que permaneça no acompanhamento psicológico e muitos fogem do acompanhamento psicológico. Eles não querem, tipo, eu já consegui o que eu precisava. Era emagrecer. Então... Tá tudo ótimo. Nada me para. Não vou engordar novamente. Pra que eu vou, né, fazer terapia? E aí a pessoa volta. E ela volta numa condição que se ela tivesse fazendo o acompanhamento psicoterápico regularmente, ela não teria chego onde ela chegou. Às vezes já é numa condição de vício, é numa condição onde ela está endividada, né? Numa condição onde ela está, né, tendo vários relacionamentos, porque tinha toda uma questão de autoestima anterior e de repente agora mudou tudo. Então, assim, são muitas coisas envolvidas, né? Sim. E como é que a cirurgia bariátrica ela pode impactar a saúde mental do paciente, Vivi? Ela impacta porque ela melhora muito a qualidade de vida. Eu acho que, assim, na minha percepção,
como paciente de gastroplastia, foi o melhor sim que eu dei na minha vida, foi ter feito. Porque eu era uma pessoa, eu fiz, né, na adolescência, obesa, hipertensa, um monte de problema de gordura no fígado, tudo aquele combo, sabe o combo obesidade? Então, tudo do combo. Que tá dentro dos critérios que já sugerem esse tipo de intervenção. Então, eu fiz e pra mim foi a melhor coisa. Só que não é fácil. As pessoas romantizam demais a cirurgia e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você não sabe como é o pós-operatório de cada um, né? Então, eu acho que, assim, a cirurgia, ela tá aí, ela veio para beneficiar, para trazer qualidade de vida para as pessoas, mas não é para qualquer um. Você tem que pensar nos riscos que você pode ter depois. O antes é tudo festa, é tudo, nossa, vai ser a mudança da minha vida, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Mas e o depois? Como é que vai ser quando eu quiser comer uma coisa e eu não vou poder? Como é que vai ser eu ter que esperar X meses para poder fazer uma cirurgia plástica reparadora? Porque eu não posso, vou ter que ficar lá com aquela flacidez aparente, com um avental na barriga, né? Aquela barriga extremamente flácida. Como é que eu tenho suporte para lidar com isso? Então eu vejo muito mais hoje benefícios com a cirurgia do que prejuízos. Mas também, Dani, depende muito do tipo de pessoa, como a gente está falando. Eu tive uma paciente que ela fez uma cirurgia bariátrica, ela veio para terapia comigo, ela tinha, dentro de 1 ano, ela emagreceu, acho que 60 quilos, era alguma coisa assim. E aí, dentro de 1 ano, ela emagreceu 60 quilos, manteve por pouquíssimo tempo. E quando ela veio para terapia, um tempo depois, ela já tinha engordado desses 60, 22. E aí é onde a gente fala, qual é a importância da avaliação? Qual é a importância de você continuar o acompanhamento psicológico pós-operatório? Porque você vai passar por fases, vai ter fases que o seu emagrecimento vai deslanchar, vai ter fases que você vai emagrecer bem menos, daqui a pouco você começa a emagrecer mais de novo. Se você não cuida do seu emocional, se você não consegue lidar com um estilo de vida diferenciado, você vai ganhar peso. Como eu falei, seu estômago ele é como se fosse uma bexiga, você vai inflar, ele vai caber. E entender que você vai precisar de suporte, né? Por um período significativo, nutricional. Isso. Para você aprender a fazer substituições, até para você não ver ter, isso né? como um gasto, Sim, né? É um investimento. A academia, nutricionista e psicólogo, não é o combo, gente. Operou, você tem que ter esses profissionais. Tem que ter esses serviços. Sim. Com você, senão a chance de você não ter o resultado que você gostaria, ela é muito alta. E tomar a decisão, essa decisão consciente de que o processo é esse. Se você quer ter resultado, esse é o processo que você vai ter que passar, né? Não é a cirurgia. Porque a pessoa acha, fiz a cirurgia, acabou. E não acaba aí. Começa com a cirurgia. Apenas é o primeiro ponto. Porque ali sim você começa a enfrentar, né, várias situações, você vai lidar com frustração, estresse, ansiedade, né? E a partir disso, é nesse momento onde você mais precisa desses auxílios nutricional, psicológico, né? Até do próprio educador físico, para que ele veja, porque tem exercícios que podem, né, cooperar para que você, né, tenha um melhor resultado também. Mas vai depender do que a pessoa está disposta. Então, pensar numa cirurgia, numa intervenção nesse porte, né, é pensar que você vai ter um longo período de investimento posterior, porque com certeza, né, a tua jornada ela começa, né, após a intervenção cirúrgica, não é antes, né? O período que tá ali com a gente ainda não é nada. É só o começo. E quais são os principais desafios emocionais que os pacientes enfrentam após a cirurgia, Vivi? O que eu mais vejo é lidar com a vontade. Porque a fome, Dani, as pessoas não costumam sentir fome depois que você opera. Claro, depois que você volta a ter uma alimentação normal, até ok, você sente fome. Mas é o lidar com a vontade. Lidar com a vontade de tomar cervejinha quando tá todo mundo bebendo, lidar com a vontade de comer o docinho no domingo depois do almoço, são lidar com essas vontades e ter esse controle.
emocional de, como a gente estava falando, de não gastar, né, não estourar teu cartão comprando todas as roupas do mundo, você não canalizar a sua felicidade nem a sua tristeza para comida como você fazia antes. Então eu percebo muito isso, né? E também tem uma coisa, as pessoas elas vão para cirurgia, muitas vezes elas chegam e já aconteceu isso comigo, não foi nenhuma nem duas vezes. Eu tenho uma paciente que chega para cirurgia, para avaliação para cirurgia, um pouco indecisa. Mas eu não sei se eu vou conseguir lidar, porque eu gosto demais de comer pizza, eu gosto demais de não sei o que, eu gosto tal. Aí ela vai e aí a gente faz todo o processo terapêutico, a gente entende, significa, nananã. Mas às vezes essa pessoa, antes de operar, ela vai lá e aí ela fica uma semana, assim, só comendo lixo, sabe? Comendo tudo que o médico fala, olha, evite antes da cirurgia, porque quanto mais limpo teu corpo tiver, melhor, nananã. Aí ela vai lá e come pizza 5 vezes na semana, porque ela acha que ela nunca mais vai comer, porque tem medo de ficar na vontade, então acha que é aquela pessoa que não dá conta de lidar com a privação, entende? E outro ponto também, que eu percebo no consultório, as pessoas que às vezes chegam muito indecisas porque alguém quer que ela faça. Ela tá até bem do jeito que ela tá, gordinha, se sentindo bonitinha e tal, que seria legal se tivesse mais magra, seria, mas não tá incomodando tanto. Mas às vezes o parceiro fica ali, ó, ou até a mãe, ou alguém, né? Nem toda condição de obesidade, ela traz comorbidade. Exatamente. Às vezes a pessoa, ela tá numa condição que ela tá acima do peso, mas ela não tá com colesterol, ela não tá com hipertensão, ela não tem nenhum problema articular em decorrência. Então, assim, isso é um ponto... Não tem limitações que sejam suficiente para ela também pensar nisso. Só que aí é aquilo, Dani, por isso que é tão legal, assim, a oportunidade da gente levar conhecimento, a gente falar sobre isso, porque as pessoas acham que é muito fácil, vai lá, opera e vai dar tudo certo. Gente, não é fácil assim, né? E aí vem o parceiro, ou vem a mãe, e não, você tem que operar, você tem que operar, você tem que operar. Mas peraí, eu quero mesmo? E se eu quiser tentar de novo, de outra forma? Agora, às vezes, só fazendo acompanhamento psicológico, que a pessoa fala só fazendo terapia, mas, gente, autoconhecimento é tudo. Pra você lidar, pra você entender, ressignificar a tua história com a obesidade. Você entende até o ciclo que te leva. Exatamente. Os gatilhos. E aí você aprende a lidar com os gatilhos para que você busque outras formas saudáveis de buscar essas compensações, né? Exatamente. Mas tem que ser algo que seja saudável e que não vá trazer, né, esses resultados que sejam maléficos. Não que a obesidade seja algo, porque vai depender do nível, mas às vezes tem uma alternativa mais saudável, em vez de um lanche, comer uma fruta. Então, assim, a gente tem formas de tentar buscar, né, essas compensações saudáveis. Só que para isso a gente precisa estar acompanhando o processo da pessoa e auxiliá-la nesse processo de tomada de consciência, né? Que sem psicoterapia, às vezes a pessoa não percebe. A hora que ela vê, ela já comeu, ela já tá se sentindo culpada porque comeu, né? E aí é onde muitas vezes vem também o transtorno alimentar, porque a pessoa se culpa, é uma pressão... Como é que ela lida com aquela culpa, né? É uma pressão de que ela tem que emagrecer. Nossa, você comeu de novo, você não para de comer. E a pessoa, ela não se sente no direito de comer, então ela come e se pune, né? Colocando o alimento para fora. É isso. Gente, vamos para mais um breve intervalo e já já a gente retorna com mais um Fala Psico. Do intervalo, estamos aqui com a Viviane Santucci, que é psicóloga, especialista em relacionamento e autoestima, e nós estamos falando sobre emagrecimento e autoestima, como o peso afeta a saúde mental.
Vivi, existe algum perfil psicológico que não seja recomendada a cirurgia? Dani, as pessoas com transtorno mental grave, que não foi tratado, a gente não recomenda. Pessoas que têm compulsão alimentar muito grave, bulimia, anorexia, são pessoas que a gente não indica, não recomendamos por conta, né, de como é que você vai lidar com isso, apesar de mudanças comportamentais, estratégicas, tudo é mais além. Porque daí a gente está falando de um transtorno mesmo, né? O transtorno, ele não é tão simples. Então, esse tipo a gente não faz. E você já fez avaliações onde você precisou dar essa negativa para os pacientes? Como é que eles recebem isso? Dani, eu tive um paciente até hoje que eu não indiquei. Só que esse paciente que eu não indiquei, na verdade, assim, eram duas situações. Primeiro, porque se tratava de uma compulsão alimentar muito grave. E segundo, que o médico queria operá-lo perto de, assim, final de novembro, sabe? E eu não lembro se era final de novembro, começo de dezembro. Eu sei que é um período que é de muito estímulo, de comidas, confraternizações e tudo. Como é que seria para essa pessoa que já tem uma compulsão alimentar fazer uma cirurgia e ele tá lidando num pós-operatório onde ele ia ter que ficar totalmente restrito de um monte de coisa nesse período de Natal, Ano Novo, né, e tudo mais. E ele ainda não... o nível de compulsão dele era muito grave. E ele era um paciente muito resistente à medicação também. E era um paciente que precisava de uma medicação. Então, eu neguei, né? Claro que ele não gostou, mas ele entendeu. Ele entendeu que, então, ele precisaria continuar com a terapia, ele precisaria da medicação, ele precisaria mudanças e se manter dentro de uma mudança por um período, né? Pelo menos, pra gente, não, agora isso já faz parte do seu estilo, do seu novo estilo de vida. Então, ok. Então, aí... Tem situações onde a pessoa apresenta já sintomas de depressão. E a gente sabe que dependendo, né, do estilo de cirurgia, do tipo que for adotado, você tem ali uma redução, né, do intestino. Sim. E no intestino é onde a gente absorve a serotonina. Ou seja, essas pessoas, elas ficam muito mais propensas a agravar ainda mais os sintomas, né? E muitas delas não têm nem essa consciência, né, de quais são os impactos, né? Não, Dani. Por isso que é importante. Eu falo para as minhas pacientes assim, quando você vai no médico, anota todas as suas dúvidas, tudo que você precisa saber. Pergunta para mim, pergunta para sua nutri, pergunta para o teu médico. Informação salva vidas. Sim. Né? Informação salva vidas. A gente tem que saber de tudo isso. E você não vê muitos médicos falando sobre isso. Olha, o tipo de cirurgia que eu acho que é adequado para você é esse aqui. Porém, o que pode acontecer é isso, isso e isso. Tem médicos que, infelizmente, a gente só vende o lado bom da coisa. Eu preparei uma apresentação de slides, porque daí eu vou mostrando os tipos de cirurgia, onde é que impacta, quais são os riscos. Porque eu acredito que a pessoa vendo, é muito mais fácil para ela ter uma noção dos impactos, né? E dos riscos também. Acabei montando porque eu acredito que fica muito mais fácil para ela entender. Porque, de fato, ela chega com a decisão e o médico, nem todos, né? Tem uns médicos que são muito dedicados a explicar, são muito detalhistas, mas a maioria não é tão detalhista assim. Então, não entra nesse detalhe de explicar qual é a intervenção e tudo mais. E outra que tem a questão que é mais a área psiquiátrica, que às vezes também não é uma área que eles querem investir, né? E aí cabe a nós, que não somos da psiquiatria, mas da psicologia, trazer também, né, informações relacionadas. Mas é muito importante ter esse conhecimento, porque impacta no emocional, inclusive nesse aspecto, né? Que é diretamente. Né? Fora que, né, a absorção de vitamina fica reduzida, então a pessoa, né, mesmo que ela suplemente vitamina D, vai ser baixa, né? Às vezes o complexo B baixo. E isso afeta diretamente o humor também, né? Sim. E qual que é a importância do acompanhamento psicológico no pós-operatório, Vivi? Dani, o acompanhamento psicológico no pós-operatório é justamente isso que a gente está falando, né? A pessoa, ela tem que ter ali o psicólogo, ele faz parte da rede de apoio da pessoa. Então, a pessoa precisa saber que é ali aquele momento, aqueles 50 minutos que ela vai ter uma vez por semana ou a cada 15 dias,
que é Obrigada. O ar tá batendo direto. A cada 15 dias é o momento ali que ela vai ter para falar sobre como está sendo essa nova fase. Se ela está conseguindo lidar, se ela está lidando com como ela está lidando com as vontades que ela está tendo, como está sendo os pensamentos, se não estão muito sabotadores, se ela não está se percebendo extremamente deprimida ou ansiosa. Eu sentia dores na minha boca, de vontade de comer, de mastigar. E era uma coisa que eu falava, gente, não é possível, como que dói a boca? Porque comer também é vício, né? Eu passei por um processo de reeducação alimentar, porque eu fui numa clínica de probiótica. E aí eu fiquei num regime líquido 5 dias. Líquido, não podia tomar nada e era tudo muito regrado. E aquela restrição pra mim foi demais. Eu acredito que eu não teria perfil pra passar por uma cirurgia bariátrica. Que me doía, eu queria comer papel higiênico, porque eu queria mastigar. E eu olhava pro papel assim e pensava, uau, um papel higiênico, eu podia comer aquilo ali. Porque você entra numa restrição tão grande que você quer comer qualquer coisa, né? Mas lá, né, acabou que não foi tão atraente pra mim, o papel eu não comi. Mas a gente fica nisso, né? Você fica nisso e às vezes a pessoa ela vai na busca, né? É muito comum a pessoa esconder comida. Esconde uma coisinha que pensa, eu vou comer só um pedacinho, e ela carrega um monte, né? E aí tem a questão da absorção de açúcar, né? Que é um perigo. Então, são pontos que a gente precisa ter a noção, porque tem impacto, né? Tem muito impacto. E que estratégias psicológicas podem ajudar a manter o foco no emagrecimento a longo prazo, Vivi? Eu até sugiro para algumas pacientes, Dani, os aplicativos. Tem alguns aplicativos aí super interessantes que você pode colocar até para você ir se adaptando à sua nova rotina. Que tem lembrete de tomar água, que tem lembrete de comer na hora certa, né? Para você, quando você percebe também que você está muito irritado, quando você está muito estressado, usar as técnicas de mindfulness, a meditação. Meditação guiada, põe lá no YouTube e dorme ouvindo aquilo lá. Que também eu acho que é uma coisa legal. A psicoterapia, que é o autoconhecimento. Quanto mais você tá se conhecendo nessa nova versão, melhor é. Eu acho que esses são os pontos assim principais. Você tem que ter muito carinho com você mesmo, muita autocompaixão. Não ficar se julgando, não ficar se comparando. A comparação é o pior veneno que tem. Né? Então eu acho que esses pontos são pontos bem importantes. E como é que os amigos e os familiares podem apoiar uma pessoa nesse processo de emagrecimento, Vivi? Essa pergunta é bem legal, Dani, porque, como eu falei, é muito importante essa rede de apoio. Então, eu, na minha prática clínica com avaliação para cirurgia, por exemplo, eu trago alguém da família para orientar. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu operei, a minha psicóloga, né, na época, ela não fez contato nenhum com a minha mãe, com meu pai, com ninguém. E a minha mãe, um dia, eu tava lá comendo, tomando aquele caldinho coado da sopa, 50 ml e tal, tipo, segundo, terceiro dia de cirurgia, tinha tido alta. Minha mãe assou uma picanha no forno, dentro de casa, morava num apartamento pequeno. Eu fazia faculdade, morava lá em Araçatuba. E minha mãe fez um almoço para pessoas que tinham ido lá, para uns tios meus que tinham ido lá ver minha mãe e me ver, claro. Gente, o cheiro da comida, meu Deus, aquele dia eu chorei de vontade de comer. Eu tinha acabado de sair do hospital, eu tava chorando porque eu queria comer. Porque o cheiro me incomodou, porque dava vontade. Imagina um cheiro gostoso de carne assada, gente. E você tomando um negócio que parecia um vômito, assim, né? Aí eu falei com a minha psicóloga conversou com a minha mãe pede desculpa até hoje, porque ela lembra disso. Ela fala, nossa, eu não tinha noção, não foi por mal, e tá tudo bem, não é por mal. Mas se a pessoa não tem, sabe, se não chega alguém e orienta e fala assim, olha, a partir de agora, evita fazer as refeições junto com essa pessoa que acabou de fazer, que tá restrito, então não vai fritar um bife se a pessoa tá lá, sabe aquele cheiro? O cheiro, a gente diz que você não tem fome, mas o cheiro te é um gatilho e faz você ficar com vontade de comer. Então,
A família que vai receber essa pessoa nessa nova fase, ela precisa estar preparada para esses momentos de restrição. E isso faz toda a diferença. Porque não é uma condição onde você não queira comer, né? Porque quando você tem a liberdade de comer e você opta por não comer, que é como uma pessoa que é vegana. Ela não come carne porque é uma opção dela, não comer carne, não comer derivados de animais, é uma opção, ela tá consciente, ela vai sentir o cheiro da picanha, mas ela tá consciente que aquilo ali não faz parte da escolha que ela fez dentro de um propósito. Mas a hora que ela quiser mudar a opinião, ela pode, né? Um vegetariano segue a mesma lógica. Só que uma pessoa que ela se submete a uma intervenção dessa, ela quer comer. Ela não pode, mas ela quer. Então, assim, é uma dor. E é uma dor que precisa ser considerada, porque por mais que a pessoa esteja consciente que ela vai passar por restrição, ela vai passar de uma forma dolorosa, mas estar consciente de que você vai ficar em restrição não significa que você não queira comer. Né? Você quer, você não pode. Isso. É não poder que é diferente. E aí entra aquela coisa assim, Dani, que os olhos não veem, o coração não sente. Sim. Né? A vontade não vem. Então, tem muitas pessoas que operam e não tem quem cozinhe para elas. Elas mesmas que têm que cozinhar. Para elas e para o resto da família. Então, eu falo, nossa, se for possível, ou fale para as pessoas pegar marmita, comer fora, ou alguém para cozinhar. E nesse momento que tá todo mundo ali almoçando, enquanto você ainda tá lá na restrição mesmo, você sai com o cachorro para dar uma voltinha na rua, você vai fazer alguma coisa, vai para fora de casa, mas não fica ali naquele ambiente para não ficar passando vontade. Se poupa, que é melhor. É um processo que precisa ser vivenciado, né, em comunidade ali, em família, porque se for numa restrição onde você não tem esse cuidado, a chance de você ter um problema no meio do caminho, de repente a pessoa resolver comer escondida porque dá muita vontade, ela não consegue inibir aquele comportamento, né? Não consegue ter o controle inibitório, ela vai no impulso, ela come e a gente acaba tendo consequências que coloca a perder todo o trabalho, né? Sim. Tem casos de pessoas que falecem nesse período, né? Eu acompanhei uma moça que ela fez a intervenção e o médico disse que ela só poderia fazer a dieta líquida, né? E em 15 dias, ela estava tomando 2 litros de suco de laranja. E morreu, porque estourou toda a cirurgia. Então, existe risco, né? E um risco grave, né? Não era minha paciente, mas assim, é um risco grave. A gente tem que estar ciente de que é uma decisão... que vai te colocar numa condição onde, se você burlar, se você tentar buscar atalho, você coloca em risco a vida mesmo. Então tem que ter essa consciência de que a vida está em jogo a partir do momento onde você está em processo de cicatrização. Cicatrização 3 meses, no mínimo. Exatamente. Então é um cuidado extremo. Depois tem aqueles que dão aquela forçadinha e o estômago dilata. Mas nesse período, né, é fora de cogitação forçar. Isso. É você realmente restringir. Né? E quais são, Vivi, as estratégias para evitar a culpa ou a frustração ao lidar com as recaídas e as dificuldades? As estratégias, Dani, primeiro, não se julgar. O julgamento, quando a gente fala de emagrecimento, o julgamento é um perigo. O ficar se comparando com o que os blogueiros colocam, sabe? Esse período também é muito delicado, você tá muito sensível. Você tem que ser seletivo até nas pessoas que você tá escolhendo acompanhar. E eu falo isso não só para as pessoas que estão num processo para cirurgia, mas se você está num processo de emagrecimento, procure assistir, acompanhar pessoas, ver seguidores, ter pessoas para seguir que façam coisas que parece que é uma realidade, sabe? Pessoas normais, gente como a gente, assim, a pessoa que trabalha, que vai, que faz, orienta e tem resultado. Porque se você compara lá a pessoa que tem uma funcionária, que cozinha todas as marmitinhas, que tem um personal 5 vezes por semana, que faz drenagem linfática 5 vezes por semana, que, sabe, que tem todo aquele negócio, ela tem uma vida que é muito diferente da sua. Se você começa a se comparar com esse tipo de pessoa, você vai estar sempre em desvantagem e você vai deprimir. É o primeiro ponto, vamos, né, chegar num consenso, essa pessoa não trabalha.
talvez não é nem mãe. Se for mãe, deve ter babá. Alguém cuida, né? Então eu acho que é trazer assim muito pro próximo, para que se aproxime da sua realidade, para você sair de um esquema de comparação, de julgamento, né? Ter esse olhar mais de autocompaixão para você entender que é o seu processo, é o seu momento, você tá fazendo o seu melhor, ter dedicação e disciplina, seguir aquilo que o médico fala que você tem que seguir. O médico, ele é responsável por aquilo que ele faz, depois que ele te operou é com você. Então, se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazer por você, né? Eu acho que é por aí. Vamos para mais um rápido intervalo e já já a gente retorna para a última parte do Fala Psico. Continuem sintonizados. De volta para o último bloco do Fala Psico, né? É um tema muito interessante que a gente está conversando hoje, que a gente está falando, né, sobre como, né, o processo de emagrecimento, né, como que o peso afeta a saúde mental. Então, para as pessoas que de repente pensam numa possibilidade de entrar, né, num processo de emagrecimento, num protocolo, ou as que pensam numa intervenção, né, cirúrgica, é muito interessante acompanhar para tirar suas dúvidas. Vivi, voltando aqui às perguntas, quais são os sinais de que a preocupação com o peso, né, está afetando negativamente a saúde mental? Dani, quando essa pessoa começa principalmente a ter hábitos, a criar hábitos que são prejudiciais. Por exemplo, você sobe na balança todos os dias 5 vezes por dia. Se você sai para um final de semana, quando você volta de um final de semana que você exagerou um pouquinho, você começa a usar laxantes em excesso. Você se incomoda muito com o seu corpo, começa a se sentir muito frustrada quando você olha no espelho. Esses são alguns dos sinais de que tem coisa errada, né? Que você precisa ter uma atenção para a forma como você está lidando. Então, quando você tem hábitos, você começa a perceber que você está criando hábitos, compulsões contra você mesma, de muita punição, você precisa de ajuda. E tem pessoas, às vezes, que até nem pegam o hábito da balança, mas a pessoa, ela fica buscando, porque tem aquelas pessoas que tentaram por academia, por exemplo, né? Então, também. Elas ficam 5, 6 horas numa academia, porque elas querem compensar tudo aquilo que elas fizeram, né? O dia do lixo. Ou, às vezes, foi até um escorregão, né? Eu falo que essa questão do emagrecimento, ela é interessante quando a pessoa entende o cálculo. Isso. Né? Se você queimar o que você consome, você vai manter o que você tem. Se você queimar além do que consome, você vai perder mais. Exagerou, perde mais. Mas não precisa ficar nessa neurose, né? E compreender isso, entender, ok, amanhã eu compenso, amanhã eu diminuo alguma coisa, porque é tudo uma questão de equilíbrio. São os desequilíbrios que tornam o processo de emagrecimento mais difícil, né, mais doloroso, porque as pessoas não entendem esse cálculo. E é exatamente isso, Dani, é um cálculo. E assim, entender que a gente não pode ficar refém dos IMCs, até porque agora mudou, né? Teve uma mudança aí, os médicos... Semana passada eu participei de um podcast e a gente estava falando justamente sobre isso. Agora, o importante para você saber se você é obeso e que nível de obesidade você tem, o que vai contar é a sua medida da circunferência abdominal. E aí, assim, existem lá vários padrões, que eu não vou nem entrar nisso aqui, porque eu não sei, mas algumas pessoas colocam como meta, tipo, eu tenho que pesar X, porque se eu pesar
X1 acima, né? Eu já tô gorda, já tô obesa demais e isso não dá. Então a gente precisa ter um pouco aí de flexibilidade com isso. Claro, todo mundo tem o direito de estar bem dentro daquele peso. Você sabe qual é? Ah, se eu tô entre 60 e 70 quilos, eu ainda tô me sentindo bem. Passou de 70, eu já fico meio assim. Então você tem que saber qual é ali o número, né, que é confortável para você, mas não ser escravo. Eu acho que esse é o negócio, né? Você não ser assim, não tem que ser tal coisa, porque senão a partir daí eu já sou considerada obesa. É interessante até a gente estar conversando sobre isso. Em 2023 eu quebrei meu tornozelo, eu fiquei 2 meses sem andar, fiquei numa cadeira de rodas, porque eu também não conseguia andar com a muleta, porque eu caía, coordenação pouca. E eu cheguei a 84 quilos. E 84 quilos para minha altura, né, já representa bastante peso. E comecei um processo de reeducação alimentar para recuperar, porque realmente você fica sem fazer nada, eu não tinha nada. A perna que eu quebrei o tornozelo, ela secou, mas o resto do corpo reagiu. Né? Só a canela mesmo ficou seca. Mas eu tô num processo de emagrecimento há 1 ano e meio. E agora eu tô com 77 quilos. Mas 1 ano e meio, né, de trabalho gradativo para você, né, se reeducar mesmo, porque é uma mudança no estilo de vida. Isso. E eu escorrego, mas eu entendi que quando a gente escorrega, a gente compensa. Você chuta o balde e busca o balde. Você tem que saber negociar. Exatamente, né? Negociar então, com você mesmo. Se eu vou chutar, amanhã eu vou buscar. Então, eu sei que amanhã, a hora que eu for buscar, eu vou ter que buscar e eu vou ter que compensar. E assim vai. Só que tem gente que chuta e deixa. 1 semana, tipo, tô livre. Aí 1 semana é muito tempo pra você, né, depois correr atrás do balde, porque daí você já fez um estrago maior. Então, é só ir trazendo consciência, né? Isso mesmo. E como é que a gente... Como é que a gente constrói uma relação mais saudável com o corpo e com a balança durante a busca pelo emagrecimento, Vivi? Dani, pra gente construir essa relação mais saudável, você precisa entender que o seu corpo não tem que te definir, né? Você não é só o seu corpo. Eu acho que todo mundo tem o direito, e isso faz muito bem, a gente se sentir bem com o corpo que te carrega. Mas você não é só o seu corpo. Então, é um olhar, eu gosto da ideia de ter um olhar de mais autocompaixão mesmo. Entender, poxa, eu tenho o direito de não gostar da minha barriga do jeito que ela tá, mas o que eu estou disposta a fazer agora para mudá-la? Sem que isso seja o sofrimento, sabe? Eu não gosto da ideia de que pra gente conseguir uma coisa tem que ter muito sofrimento. Tem que ter sofrimento. Não, você pode perder peso de um jeito divertido. Leve. Pode ser leve, pode, né? Como você acabou de falar, a gente negocia. A gente tem que saber negociar com a gente mesmo. Chutou o balde, buscou o balde, vai dar tudo certo. Isso traz até mais possibilidade da gente manter. Porque se você entra num processo muito restritivo, muito punitivo, muito de não posso e muito de eu me odeio do jeito que eu sou, como a gente muda aquilo que a gente não aceita, que a gente não gosta? Então, por amor ao corpo que eu tenho, eu vou cuidar melhor dele. Eu gosto dessa ideia. Eu me amo tanto meu corpo, então por isso eu vou cuidar dele com mais carinho. Então, por isso eu vou fazer escolhas mais assertivas quando eu for me alimentar. Por isso eu vou fazer atividade física mesmo não gostando, mas eu vou, porque eu gosto da ideia assim, eu penso na velhinha que eu vou ser. A velhinha que eu vou ser, quando eu estiver lá na terceira idade, eu penso, eu tenho que conseguir carregar sacola, segurar os netos, me virar sozinha, não depender de ninguém para me levar para os lugares. Então, a musculação, ela serve para isso, né? Todo mundo tá falando isso o tempo inteiro. Se a gente não cuida, se a gente não exercita o nosso corpo, a gente vai pagar por isso depois. É por saúde, né? É saúde. Nem entra nesse fator, mas entra na condição de saúde. Exatamente. Mesmo, né? Então, funcionalidade. É cuidar de você com mais amor, mas não precisa ser punitivo. Tem que ser leve. Tudo aquilo que é punitivo, que gera sofrimento, a gente vai tender a evitar. Então, por que tem gente que detesta academia? Porque já coloca ela numa condição mais punitiva e entra no nível de sofrimento, porque às vezes não gosta. Então, não é uma coisa assim que coloca, eu vou 3 vezes por semana.
para ser leve. Não, aí quer ir todos os dias, aí já entra numa condição onde a pessoa ela vai criando resistência. Então fala, não, eu não quero mais saber. Mas também não busca entender o que gosta, né? Eu não gosto de academia, mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dança. Vai na dança, não precisa ser a academia. Sim. Faça exercício físico, né? E por último, Vivi, como é que a obesidade interfere nos relacionamentos? Acho que daria um podcast só sobre essa pergunta, inclusive. A obesidade, ela interfere a partir do momento que os hábitos começam a ser prejudiciais para o casal. Por exemplo, uma pessoa que está num processo de emagrecimento e não entende o processo do outro. Você está querendo comer salada à noite e seu marido continua comendo hambúrguer. Tá tudo bem se vocês conseguem ter um diálogo e entram num acordo, mas a vontade pode vir. Então, que bom seria se os dois fizessem fizessem uma parceria. Esse é um ponto, mas o ponto que eu percebo que mais impacta é em relação à beleza, à autoestima, à atração, à vaidade. Porque muitos casais deixam até de namorar quando tá com a luz acesa, tem vergonha de tomar banho junto, de fazer coisas juntos, porque não quer botar um biquíni, não quer botar uma sunga, porque vão ver as curvas do corpo e não se sente à vontade com isso. Então, aí fica difícil para quem é o obeso, porque tá lá com a sua autoestima no dedão do pé. Não tem às vezes motivação, disciplina, força de vontade, incentivo para poder emagrecer. E para quem é o parceiro ou a parceira que também percebe, eu tô desejando menos meu marido, eu não tô gostando muito, esteticamente tá muito diferente de quando a gente começou a se relacionar. Às vezes tem a trava de como é que eu vou saber falar isso? Como eu vou falar sem magoar? Como eu vou falar no sentido de estar cuidando, que eu quero que a pessoa entenda que eu estou fazendo uma crítica, mas é por cuidado, porque eu amo tanto você e eu não quero que essa obesidade seja um problema na sua vida e, consequentemente, na nossa vida de casal. E aí a gente entra no ponto da importância do diálogo. Como é que tá, qual é a base dessa relação? Você consegue, de forma tranquila, falar tudo o que você precisa, tudo o que você quer para esse parceiro? Se ele tá gordinho, você consegue chegar de um jeito amoroso, educado e compartilhar com ele? Porque você não precisa chegar e falando, olha, eu estou perdendo tesão em você, então se vira, vai pra academia, faz alguma coisa. Não é sobre isso. Mas qual é a forma que você vai encontrar para sinalizar para essa pessoa que ela precisa se cuidar? E entra aí a questão da parceria. Tem muitos casais que, na tentativa de sinalizar, convida para fazer algo juntos, né? Sim. Então, olha, eu vou pra academia, vamos? Vamos juntos, porque quando você tem, às vezes a pessoa não vai porque não tem uma pessoa para ir junto, mas se tem uma companhia já muda de figura, né? Então assim, é entender que existem formas de você sinalizar participando que não vai ser algo que a pessoa vai encarar de uma forma negativa, porque é um momento que vocês vão compartilhar juntos, que vai ser interessante para o casal. Então é tornar até isso que às vezes a gente enxerga que há uma dificuldade para o outro, numa coisa que possa ser benéfica para ambos, né? Isso. É isso mesmo, Dani. Gente, né? Estamos aqui finalizando mais um Fala Psico. Vivi, eu gostaria muitíssimo de agradecer sempre a sua disponibilidade. Agradeço o convite, voltarei mais vezes. A vocês que nos acompanham pelo YouTube, muito obrigada, né, pela sua parceria, acompanhamento, por nos seguir aqui, né, na página do Fala Psico. Aos ouvintes da Rádio Cultura sintonizados na 105,7, muitíssimo obrigado por nos acompanharem até aqui. Semana que vem tem mais Fala Psico, né? Continuem aproveitando a programação da Rádio Cultura. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.